Nos anos 90, a internet chegou em nossas vidas como uma promessa de conexão ilimitada. Ela trouxe consigo a web, um universo de possibilidades onde hipertextos se entrelaçavam e a informação fluía livremente. Surgiu então a multimídia, uma sinfonia de textos, imagens e sons convergindo em uma única tela. Nesse cenário, o rádio encontrou sua morada virtual, dando à luz a rádio via web. A internet se tornou a estrada sem fim pela qual a voz do rádio viaja, alcançando territórios distantes com um simples clique. Stream se tornou a mágica que permite ouvirmos nossa estação favorita em qualquer lugar do mundo. Basta um computador, um celular, um tablet conectado à internet para nos transportar para o mundo sonoro. Eu sou Leide Franco, radialista, jornalista e diretora criativa na Agincom. Eu sou Bruna Marques, radialista, comunicadora e psicóloga. E nós somos o Incast. O nosso convidado de hoje tem muita história para contar. Ele, que é de Frei Martinho, na Paraíba, saiu da casa dos pais aos 15 anos e foi estudar em Currais Novos, interiorzão do Rio Grande do Norte. E nessa época já era ouvinte muito cativo do rádio. Quando estava cursando o ensino médio, amigos disseram que a Sertaneja FM 95.1 estava com inscrições abertas para teste de locução. E foi aí que essa história começou. E nesse mês de abril fez 33 anos. E aí, Ed, como é estar fazendo 33 anos de rádio? Conta pra gente. Leide, obrigado pelo convite, obrigado, Bruna, pelo convite. Primeiro que é muito bom quando alguém me convida e eu sei que eu vou falar de rádio. Não só de mim, da minha história dos 33 anos, que parece que o tempo voou. Aos 17 anos, como vocês falaram aí na introdução, foi muito, assim... surpreendente, primeiro, como tudo isso surgiu. 33 anos se passaram e parece que foi ontem. Eu tinha até cabelo quando eu comecei no rádio. Eu lembro dessa Lembra, época. né? Então, fazer 33 anos, o tempo voa. E, às vezes, quando eu encontro pessoas, aí as pessoas da idade de vocês dizem assim, eu era sua ouvinte. Eu disse, putz, agora pegou, né? A gente sente e entende que a gente envelhece. Eu estava conversando com um amigo meu lá de Belo Horizonte. Ele foi meu professor na 95 FM lá de Currais Novos, na Sertaneja FM. E nós estávamos essa semana conversando sobre rádio, sempre sobre rádio, que essa é a nossa tônica, né? Ele disse, nós estamos para mais de metade. Eu disse, eu estou muito mais que metade da minha carreira, né? Não sei se eu vou conseguir fazer rádio até os 60, 65. Eu não sei se eu vou perder essa paixão, esse prazer de fazer rádio. Essa que é a verdade, né? E hoje você deve ter acompanhado, com certeza acompanhou toda essa transformação, né, que o rádio passou. Saiu lá do meio analógico, agora é muito digital. E o tema desse podcast o rádio deixou de ter voz como principal meio de comunicação, a imagem agora é muito mais importante ou dá ali para fazer as duas coisas e ter um bom resultado. O que é que você acha disso? Olha, alguns conceitos, alguns paradigmas caíram pelo caminho. Alguns professores universitários, nossos professores, se estiverem vendo esse podcast agora, eles vão pensar assim, caramba, o que eu disse a Bruna Marques lá na universidade, ele caiu por terra. Eu acho que o rádio, mais uma vez, ele está se reinventando. Quando apareceu a televisão, disseram que o rádio iria morrer, né? Sim. Quando apareceram outros meios de comunicação, disseram que o rádio iria morrer. Eu acho que ele se adaptou mais uma vez, né? E esse vai ser uma longa discussão, esse é assunto para uns 3, 4 podcasts, 3 ou 4 episódios, né? Do podcast Incast, que eu quero parabenizar aqui pela caneca lindíssima, fantástica. Eu acho que eles podem andar juntos. E quem conseguir não ter medo do fogo, ir lá e tentar dominar o fogo, vai se dar bem, porque tem gente que tem medo do fogo, né? Esse negócio da TV querer tomar conta do rádio, da rede social tomar conta do rádio,
Mas e o rádio tomando conta das redes sociais e da televisão? Por que não você parar de ter medo do fogo e ir lá ver se você consegue dar uma olhada, ver se o vento está a favor ou contra e dominar aquele fogo? É assim desde o começo dos tempos da humanidade. Eu costumo dizer que a convergência das mídias, eu acho que veio para justamente unir todas, né? E cada uma conseguir ali explorar o que a outra tem de bom. E eu acho que o rádio justamente tem esse papel de estar em todos os lugares, mais ainda, né? Principalmente com a vinda da internet, de estar em todos os lugares sem fronteira agora, né? A rádio. Bruno, eu quero que você também debata com a gente sobre isso também, que você tem muita experiência também. Fizemos rádio juntos. Isso. No tempo em que nós fazíamos rádio, um jornalístico pela manhã, não era, Bruna? E ele não tinha uma câmera ligada, como tem agora nesse podcast, como tem agora em todos os estúdios. Parece até, Leide, Bruna, se a gente não tiver uma câmera ligada pro comunicador ali no estúdio, parece que não é mais rádio. Talvez alguns pensem assim, né? Isso, exatamente. Lá atrás, né, quando a voz ainda era misteriosa, né, as pessoas ouviam rádio e ficavam na curiosidade de saber quem era aquela pessoa que estava ali por trás. Quando eu tive a oportunidade de ser sua parceira, eu acho que as mídias já estavam ali meio que se convergindo, né? Foi quando o Twitter surgiu, né? E a gente fez coberturas de Carnatal. Isso. Já com o meu posto novo na época, que era fazer a interação com os ouvintes através do Twitter, né? Não tinha ainda um stream como a gente tem hoje através do Instagram, que já faz ali ao vivo e tudo. A gente tinha que estar caçando um stream ou outro diferente para colocar um link bem alternativo para que as pessoas pudessem acompanhar, pudessem visualizar. Mas já tinha ali um pouquinho dessa conversão, dessa interação já através da internet e tudo. Eu acho que o rádio, ele trazendo para o contexto desse podcast, desse episódio, sabe, Leide? Ele traz... ele é o pai das outras comunicações. Tudo se pensa em torno do rádio. O rádio perdeu força para o YouTube? Não, ele se adaptou ao YouTube. Ele perdeu verba publicitária para o YouTube, que é uma televisão, que todo mundo pode ter uma televisão. Eu tenho o meu canal, você tem o seu, todos têm um perfil no Instagram, no YouTube. Então, o YouTube e o Instagram tiraram verba publicitária do rádio, mas o rádio não perdeu a audiência. E cabe a nós que fazemos o rádio, que amamos o rádio, fazer com que as pessoas e o espectador hoje, que é telespectador, hoje assiste e escuta ao mesmo tempo, ele entenda isso. Entenda que o rádio, eu acho que ele é o veículo dominante, que ele vai dominar a imagem, né? Alguns vão se perder, alguns não vão saber como se comportar na frente de uma câmera, mas para isso existe um celular agora que você vira, faz um vídeo selfie. É simples. Eu não tenho intimidade. Se abrir uma câmera para mim, eu não falo. Esqueça isso, né, Leide? Exatamente. Como é que você vai sobreviver? Como é que você vai dominar o fogo? Aquilo que eu falei anteriormente. Como é que você vai dominar o fogo se você não consegue, pelo menos não tenta, né, Leide? E como é que hoje vocês lidam com essa interação com o ouvinte, né? Eu sou do tempo... Lá vai eu revelar a minha idade. Eu sou do tempo que eu comprava ficha telefônica, ia lá para o orelhão, fazia ligação para a rádio, ficava esperando horas para ser atendida. E quando conseguia, né, que era muito concorrido. E hoje isso não... né, hoje está muito mais fácil. O WhatsApp, enfim, as redes sociais, né, propriamente ditas para a gente poder interagir com vocês. Como é que está essa relação hoje? Olha, já que você entregou a sua idade, eu vou entregar a minha. Dos meus 50 anos, desde os 17, eu faço rádio. Eu sou do tempo em que as pessoas iam para o orelhão, colocavam ficha. Depois elas passaram a ligar com cartão. Lembra aquele cartão magnético? Sim. Né? Que a gente colecionava. Colecionava, né? Tinha algumas figurinhas, alguns cartões postais do Brasil, enfim, enfim, eu sou daquele tempo. Como é que acontecia aquilo ali? O cara tinha que combinar.
Ele tinha que combinar como é que... Você vai pedir que música? Bee Gees, a música do Bee Gees, então me diz primeiro... Tinha um atendimento prévio, né? Antes de você entrar ao vivo. Porque era impossível do radialista, do comunicador, que também fazia operação de áudio, ele tá conversando com você no ar, pegar aquele disco aqui embaixo, trazer para cá, tirar da capa do disco, colocar na vitrola e acertar naquela linha. Então, o ouvinte... Ô, Bruna... Qual é a música do Bee Gees que você quer ouvir? I Started a Joke? É essa? Tá. Então, ia lá, colocava no ponto, na vitrola Technics. A gente tá falando de vinil, né? De vinil ainda, de vinil. E as pessoas ligavam com um telefone de ficha. Então, a interação era essa. Existia um aparelho lá chamado, fugiu a memória, que quando você jampeava, você dava retorno para o ouvinte. Né? O ouvinte sabia, se ele não estivesse com o rádio ligado, mas você dava retorno para ele. Ele sabia o que estava se passando na rádio. Era aí também que entrava a microfonia, né? Exatamente. Abaixa o volume do seu rádio, feliz. Então, eu sou desse tempo. A melhor invenção, eu acho, Bruna e Leide, foi o WhatsApp. O WhatsApp melhorou com o tempo a qualidade de som. E hoje eu coloco o ouvinte no ar no meu programa, tanto em áudio quanto ao vivo, com a qualidade do WhatsApp. Você escuta previamente, pelo menos eu escuto, eu não cometo esse erro, eu escuto. Então o WhatsApp, a ferramenta WhatsApp, e com a melhoria dos dados móveis do mundo inteiro, né? Então nós começamos a melhorar essa comunicação. Hoje eu me considero um dos comunicadores no Brasil que mais sabe interagir com o ouvinte. Hoje eu conheço tanto o meu ouvinte que ele fala comigo no meu privado. Como eu segui uma carreira solo, eu não respondo mais por um CNPJ e sim pela minha pessoa física, essa comunicação ela passou a ser mais próxima, a ser mais íntima. Então, o meu WhatsApp, ele é divulgado para os meus ouvintes. Aí minha esposa disse assim, você tá louco? Você dá o seu WhatsApp para os ouvintes? Sim, e eles não me incomodam em tempo nenhum. Eles entendem, porque eles sabem a relação que eu criei. Eles podem ir até aqui, depois disso não. Então, a interação é baseada no fator confiança, lealdade, né? Claro que eu tive que me comportar com a maturidade, eu tive que ir me comportando de maneira diferente, né? E com o tempo, o WhatsApp ele foi aproximando a qualidade de áudio e você pode ler previamente o que ele está querendo dizer. Você diz ou não? Você é o julgador naquele momento. Então, ao mesmo tempo que você faz esse julgamento, você também está preparado para ir para a televisão, né? E para a gente voltar aqui para a nossa conversa, né? A interação é assim. Só para você ter ideia, o programa de rádio que eu faço para 18 cidades espalhadas pelo país, eu falo menos, Ed, falo menos do que os meus ouvintes. Eles falam mais, as vozes deles aparecem mais do que eu mesmo falando. Eu acho que eu encontrei a receita. Espero que ninguém venha copiar. Já que você entrou nesse assunto, que a gente ia deixar essa cereja aí, né, do bolo mais pro final, mas já que você revelou essa rádio, me conta como é que surgiu essa ideia, né? Ed Oliveira Rádio, para o mundo todo, você ali encabeçando seu projeto, seu sonho, né? Que muitas vezes a gente, quando trabalha numa rádio, não consegue colocar ali o que a gente gostaria que fosse o ideal. E agora você consegue fazer isso de uma forma primorosa. Olha, Leide, eu sempre falo, viu, Bruna, que nesse projeto Ed Oliveira Rádio, ele começou com uma ideia de um amigo meu, lá de Carnaúba dos Dantas, Zeca Pantaleão. Ele ligou para mim e disse, rapaz, eu já ouvi algumas pessoas fazendo isso, e já imaginou você fazendo o seu próprio programa, de onde você quiser, eu me proponho a colocar o seu programa na minha rádio. Eu disse, stream de áudio. Stream de áudio. Isso antes da pandemia. E ele toda semana me ligava, dizia, Ed, você não vai colocar o seu conteúdo no ar, não? Eu disse, eu vou escrever. Eu vou escrever. E, para resumir a história, eu escrevi, coloquei no ar, coloquei os quadros e ele colocou pela 93 de Carnaúba dos Dantas, uma cidade do interior do Rio Grande do Norte. E depois disso, começaram a surgir rádios em Lagoa Nova, Canguaretama, Currais Novos. Um camarada me ouviu, não sei como, a abertura do programa lá no estado do Maranhão. Para resumir a história, ele colocou em 4 emissoras do Maranhão. E começou a surgir rádio em São José dos Campos, São Paulo, Minas Gerais, Paraíba e no Rio Grande do Norte. Hoje são 6 emissoras, salvo engano.
E como é que eu comecei assim? Primeiro, eu estava em momento de transição. Eu queria me tornei narrador de futebol, de rádio e de TV. E eu fui para 97 FM Natal, que antigamente era Agora RN, Agora FM. E entrou a pandemia, a rádio foi vendida e está com novos donos até hoje, em 2024. E agora eu vou fazer o quê? Chegou a hora de pegar o projeto do papel, que Zeca Pantaleão vivia, coloca em prática. Eu coloco em prática agora, em casa. Vou fazer o quê? Desempregado, sem fazer nada. Sem rádio, sem narração, que o futebol parou, e sem uma emissora para trabalhar. E agora eu vou fazer o quê, Leide? Hein, Bruna? E aí, naquela hora que você estava comentando, como o Leide disse, a gente ia deixar um pouquinho para o final. Mas aí você foi falando, né? Essa questão de você também ser muito autônomo nesse processo. Sim. Né? Que não é só uma evolução do veículo em si, mas também do profissional que está ali à frente. Porque não adianta a gente ter uma ideia, né, tão à frente como essa tua, né? Um projeto muito bacana de chegar em vários lugares e tudo mais. Mas o profissional que está ali, né, dominando tudo, e não é só voz, é vídeo, mas também não é só vídeo, é edição, e também não é só edição, é prospecção, é tudo, né? Como é que você se vê aí enquanto profissional dentro desse processo evolutivo, não só do veículo, mas também como um profissional multifacetado, né? E visionário, né? Que também é muito importante, e acredito que tem uma veia empreendedora aí, pulsante. É bem difícil, confesso a vocês que eu escutei muito em casa. Pandemia, todo mundo em casa, minha esposa em casa, eu também. E acabou a pandemia, ela disse, você vai continuar fazendo esse programa de graça para as pessoas? Aí eu disse, mas por quê? Você vai usar o seu tempo agora que você tem, a pandemia está acabando, você vai ficar em casa, gastando energia, internet, tudo, o seu tempo que é precioso, se vou. Aí ela disse, e você não vai fazer mais procurar nenhuma rádio grande, não? Eu disse, vou. Aí eu procurei e me coloquei. E mesmo me colocando numa rádio grande, eu disse, eu não vou manter o meu projeto solo, que eu chamo de projeto solo. E um amigo meu, uma vez, às vezes a gente vai muito pela intuição, sabe, Leide e Bruna? Eu fui muito pela intuição. Eu não sabia a que ponto iria chegar, quem iria descobrir meu programa. Não sabia se iria dar certo ou dar errado. Aí minha esposa disse assim, uma startup só dura 2 anos. Quando passar de 2 anos, acaba. Se não der certo, financeiramente não valer a pena, acaba com isso. Já são 4 anos de startup, né? Então, assim, eu não sabia que ia dar certo. Eu comecei a sentir que iria dar certo quando as rádios começaram a procurar. Existe uma pessoa com fome e outra com o alimento. Um remédio e uma dor. Eu tenho o remédio e ela tem a dor. Aquilo que nós vivemos, que o YouTube acabou com a verba publicitária do rádio, tanto na capital, onde nós estamos agora, como também no interior. O que é que as rádios começaram a ter dificuldade? De faturamento. Sim. Então, elas começaram a ganhar um conteúdo meu, gratuito. Pronto. Novo, inédito e que tinha engajamento com os ouvintes. Que eu falava com os ouvintes da rádio dele. Hoje eu falo com uma pessoa de Nova Cruz, sabendo que ela mora em Nova Cruz. Hoje eu falo com uma pessoa de Dores do Turvo, em Minas Gerais, sabendo que ela mora lá, Cláudia de Dores do Turvo, Minas Gerais. Aí tem Rômulo de Araguaína, de Tocantins. Apareceu uma pessoa de Vitória da Conquista, na Bahia, que me ouvia pela uma rádio web de Vitória da Conquista. E essas pessoas... Vem o Eduardo Araújo de Itabuna, na Bahia, ouvindo pela Rádio Liba, rádio web. É uma rádio web, não é uma rádio dial, não é 90 e tantos, ponto tantos. É uma rádio web e elas estão me trazendo essa audiência. Os números mostram. Na minha plataforma, Rádiosnet mostra. Mas eu até me perdi. Vou voltar aqui para o assunto do empreendedorismo. Eu não sabia que ia chegar, que ia dar certo. E passou muito tempo sem dar certo. Passou muito tempo. E nesse muito tempo, e eu fui para uma rádio, fui para outra e tentando me encontrar como narrador, fui para uma rádio, pedi demissão pela 4ª vez de uma e o dono dela hoje não quer me ver mais nem pintado de ouro.
Se eu chegar hoje para o dono dessa emissora e disser assim, ei, vamos fazer novamente? Ele vai dizer assim, o check-in é hoje e o check-out é quando? Né? Porque eu sempre fui muito inquieto. Né? E fazer algo sozinho, do jeito, com as minhas impressões digitais, não é fácil. Você tem que ter um background, tem que ter uma segurança por trás. Sim. Claro que para fazer isso, eu não iria deixar minha família passando necessidade. Além do rádio, eu faço outras coisas. Eu tenho outros negócios, eu tenho outras fontes de rendas. Não é nem negócios, é outras fontes de rendas que me deu suporte para fazer isso. Para fazer uma startup que fizesse ser enxergado por outras emissoras de outras cidades, né? E começaram a surgir os ouvintes daqui, que eu conquistei aqui devagarinho ao longo desses 30 anos que eu moro aqui em Natal, que faço rádio aqui em Natal. Eles foram surgindo, mas não foi fácil. Mas uma vez, Júnior Brito, um amigo meu lá de Currais Novos, ele disse assim, você sabe por que o seu programa faz tanto sucesso e dá tão certo? Eu não tinha essa noção, não tinha essa leitura, esse olhar no espelho na comunicação. Porque você faz do jeito que você quer. Você toca as músicas na hora que você quer, você coloca o que você quer, o tema que você quer, os ouvintes que você quer, o acolhimento que você tem com os seus ouvintes. Então, isso foi... Ele me fez olhar para isso. É mesmo. E, nesses últimos tempos, eu disse, parei para pensar. O meu ouvinte fala mais no meu programa do que eu. Isso não está anormal, porque normalmente o ego do comunicador, ele é muito massageado a vida inteira. Vai engolindo ali os breaks de tanto que fala. Exato! Eu conheço um comunicador que vocês conhecem também, que ele tem 3, 4 horas para falar, mas quando ele chega a hora de entregar, por exemplo, o horário para o outro, eu não sei o que ele tem. Ele passa 3, 4 minutos do tempo dele. Entendeu? Uhum. Então, são essas coisas. Eu comecei a me olhar, me ver de um outro modo. Mas foi preciso coragem e aguentar muitas vezes a minha esposa dizendo, para com esse startup, isso não vai dar certo, isso não vai dar certo. E está dando certo, né? E aí, Ed, você falou, né, dessa questão do que você faz, do jeito que você faz. Como é que você poderia dizer pra gente do que você ainda mantém de tradicional do rádio no teu programa e o que é que você percebe que tem esse tempero a mais, o que é que tá diferente, né? Fazendo esse comparativo de tradicional para inovação. Eu acho que eu me tornei, com esse projeto solo, eu me tornei mais autêntico e passei a ser mais retrô. Eu deixei de ser aquele cara que falava muito apressado, muito para cima, aquele pique lá para... Que eu aprendi ouvindo fitas cassete da Transamérica FM. Eu encontrei, mês passado, um cara que era meu ídolo das fitas cassetes, da Rádio X FM de São Paulo, Cacá Siqueira. Eu ouvia muito Cacá Siqueira. E mais uma leitura que não fui eu quem fiz. Um ouvinte de Acari, José Edilson, ele disse, Ed, eu gosto do seu programa porque você faz rádio como se fosse nos anos 90. Eu disse, eu faço isso intuitivamente, sem saber, sem perceber. Então é isso. Talvez seja esse o molho, talvez seja esse o segredo de ser retrô, porque entendo que o meu filho, que tem 25 anos, ele me escutou poucas vezes no rádio. Hoje ele não liga o rádio mais para ouvir. Talvez seja esse o segredo. Ser retrô. Entender que a pessoa que me escutava há 20 anos, ela talvez me escute hoje, mas o cara de 25 anos, que é a idade que tem o meu filho hoje, ele não me escute mais. Talvez seja essa reinvenção, essa percepção de ser retrô, mas com a pitada de modernismo. Trazer temas atuais. Tem sempre algo que eu trago, que mexe com as pessoas, o comportamento delas, as perguntas que eu faço. Eu acho que é aí onde você tem que fazer a pergunta. Eu vejo hoje pessoas, Leide, comunicadores que lançam uma pergunta numa enquete, por exemplo, que é muito comum, mas não dão uma voz para eles falarem. A primeira pessoa, depois que eu faço a abertura do programa, que é bem curtinha, a primeira pessoa que fala é o ouvinte. 8 horas e 2 minutos já tem um ouvinte respondendo sobre a enquete, sobre a pergunta que eu faço. Talvez seja isso, mas assim, muitas vezes eu não me percebo fazendo isso. Eu vou fazendo
e vou sentindo se vai dando certo ou não vai. Integrando as mídias, né? Isso, aí eu era exatamente isso que eu ia perguntar. Se você pudesse medir hoje o peso das redes sociais para o sucesso da sua rádio, como que você avaliaria? Olha, eu ontem, inclusive, falar em peso e medir, eu tava no Instagram, tem uma ferramenta que você mede a sua atividade, Os né? insights. Os insights. E eu estava vendo ontem, toda vez que eu vou entrar no ar, aí eu coloco a pergunta do dia. Por exemplo, a pergunta do dia está aqui até no meu O Povo Fala. Fugiu até a memória, mas a pergunta de hoje do programa foi: ver seu ex-amor nos braços de outro alguém, você beberia, esqueceria ou choraria? Foi a pergunta de hoje. Esquecer é impossível. E quando eu coloco essa pergunta, eu mando no vídeo para os meus ouvintes, que eu tenho uma lista de transmissão, já que eu tenho esse contato com eles, eu mando essa lista. E eu fui ver ontem, na medição, que vai de encontro à sua pergunta, Leide, quantas pessoas tinham clicado nos links que eu faço, que eu coloco lá. Clica no link, assista ao programa. Clica no link, baixa o app de TV, o app de TV e de celular. Ou clique no link e ouça o programa. Eu fui ver quantas pessoas clicaram no link. Eu me surpreendi, porque eu mando, às vezes o Instagram, por exemplo, ele entrega bem, mas às vezes entrega, Sim. menos que 5% do número de seguidores, não é assim? Entendeu? Então, eu fui ver essa métrica e eu me surpreendi. Percebi quantas pessoas estão clicando no link. Aí, quando eles clicam no link, vão lá para o app, o site da TV União, que é a imagem. Sim. A imagem. Para matar a curiosidade. Para matar a curiosidade, né? Uhum. Então, foi satisfatório isso, essa minha descoberta. Eu lanço a pergunta, eu vou tentando usar as ferramentas, aí eu também, Leide, dentro da sua pergunta, eu mandei uma mensagem, eu disse: fulano, lá da TV, a pessoa que cuida da estatística da TV. Eu disse: fulano, você consegue medir como é que nós estamos quando meu programa entra na TV, meu programa de rádio entra na TV, com imagem, né? Como é que está a nossa audiência? Porque na minha plataforma de streaming eu consigo. Se eu coloco no Radiosnet, mando gerar estatística, eu tenho uma aferição, Leide. Mas na TV ele não tinha, né? Uhum. Espero que ele tenha, porque eu fico curioso. É de mim saber, será que eu estou bem? Será que eu não estou? Né? Então, é isso. E gera uma proximidade que eu acho que o locutor, há um tempo atrás, há uns bons anos atrás, ele não tinha essa percepção tão real da tua audiência, de como o teu público estava interagindo com você, numa fala, numa enquete, né? Você tem aí uma lista de transmissão, você manda um vídeo para essas pessoas, né? Você tem ali a reação instantânea delas em relação a isso, né? No teu Insta, querendo ou não, nos insights, você pode ir acompanhando o que é que tá dando certo, o que é que não tá, né? Para ir convergindo, né? O que tá funcionando dentro daquele grande pacote que é rádio, mas é imagem, mas é som, mas é somente texto, é de tudo um pouco. É que antes, né, acho que a medição do sucesso daquele horário era o número de ligações, né? Isso mesmo. E o Ibope, quando- a cada 4 anos, Que não existe mais, né? Quando a telefonista estava, né, louca é porque estava dando bom. Dando bom. Isso mesmo. Olha aí, você trouxe uma estatística dos anos 90, né? Anos 80, 90, principalmente anos 90, né? Então, assim, talvez seja isso. Essas redes sociais e essas tecnologias, as plataformas de streams, elas trazem para a gente em tempo real. Por exemplo, quando eu entro no ar, eu não sei, pelas 18 emissoras, eu não sei quem está me ouvindo, mas eu só sei que o meu celular, meu WhatsApp bomba. Todos os dias eu sobram de 40 a 50 entre áudios e textos não lidos no programa. O programa só tem 2 horas. E assim, todos os dias alguém descobre o meu programa de rádio na TV. E a gente percebe que tem pessoas, e são adultos, as pessoas que mandam mensagens para mim, aí também tem como aferir pela televisão. Eu tenho espectadora em Açu, lá tem TV União. Tenho espectador aqui em Natal. Teve um camarada que há 14 dias
Eu estava fazendo o meu programa de TV do estado de São Paulo, lá em São José dos Campos, e ele salvou o meu WhatsApp, que passa na tela, o meu WhatsApp pessoal passa na tela, não é segredo para ninguém. Eu sou igual ao Agnello Alves, o saudoso Agnello Alves, ele dava o número dele. Só que com uma diferença, Agnello Alves não atendia as pessoas, eu atendia, né? Eu atendo. Então, assim, é um termômetro para a gente saber. Até para o bom de ter o WhatsApp dos ouvintes, eu vou entendendo quem são eles. Quando você abre a foto, primeira coisa que eu olho o nome, pergunto qual a sua cidade. Ele diz Natal, São José dos Campos, Vitória da Conquista, Bahia, um exemplo, né? Aí eu olho a foto, aí eu percebo quem é ele. Ali pela foto, você já sente se ele tem 40, 50, 60, 70, 80. Eu tenho ouvintes, o grosso da minha audiência é entre 55 e 80 anos. E você vai entendendo quem são essas pessoas. Você vai sabendo quem são essas pessoas. E como é gerenciar todo mundo assim, ser sozinho? Eu comigo mesmo. É o eu empreendedor, é o eu mídia, né? Hoje a gente chama muito, eu gosto de falar dessa expressão eu mídia, que é o que tem acontecido hoje com os influenciadores, né? Eles deixaram meio que a mídia, digamos, tradicional, um pouco aqui à espreita. Ei, tem essa galera nova aqui que está fazendo seu próprio conteúdo, está sendo, né, o seu empresário, enfim. Eu acho que vai muito por esse caminho também, né? De você sentir que pode fazer também, de empreender nessa área e levar aí esse programa como você está fazendo. Eu tive insônia ontem porque eu recebi uma ligação de um amigo meu, radialista lá de Currais Novos, e ele me deu uma ideia. E eu não, depois que ele me falou isso, Geraldo Carneiro, um abraço, viu? Eu fui dormir perto de 2h da manhã. Ele me deu uma ideia e a partir da ideia dele, usando rede social, usando imagem, ele disse, ele me balançou, essa que é a verdade, ele me balançou, ele me chacoalhou, disse, por que você não faz isso, 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 isso? Quando acabou o telefonema, Leide, eu disse, eu não vou fazer isso não, mas eu vou fazer aquilo. E eu passei até 2 da madrugada sem adormecer. E é justamente, trata-se de imagem. Trata-se de uma pessoa que faz 33 anos que está na comunicação no rádio e comecei a fazer vídeos, aparecer no Instagram, na rede social e não metia a cara. Metia a cara. Então, assim, fazer tudo ao mesmo tempo agora é complicado. Mas eu tive que aprender, por exemplo, a editar vídeo nos aplicativos, né, que tem. Eu tive que aprender a como colocar uma legenda ali embaixo enquanto eu estou falando. Vai lá no OBS, né, que é o software que eu uso, para colocar a legenda do WhatsApp, coloca a rádio em rede, coloca a logo da TV ao vivo. Então, tudo isso ao mesmo tempo. Então, eu tive que aprender a editar, tive que tratar, fazer edição de vídeo, tudo no celular. Tudo aqui no celular. E aprender a como colocar uma live no ar. Todos os dias eu faço uma live de 2 horas. Às vezes o áudio não tá bom, aí o ouvinte reclama. Ei, aqui na minha cidade o áudio da TV não tá bom, então até nisso eu tenho que preocupar. Eu vou lá, mexo no cabo, era só uma regulagemzinha no cabo. Então fazer tudo, é o multimídia, você tem que se virar. E foi sobre isso que eu queria trazer essa experiência. O dono da TV União, que é Manuel Ramalho, ele estava se deslocando de Monte das Gameleiras para Natal e ele ouviu o programa no ar, o programa de rádio. Ele chegou em Natal e me ligou e disse, vamos conversar? Eu disse, vamos. O que você deseja? Eu disse, eu gostaria de colocar o seu programa no ar. Aí eu disse, na televisão? Disse, mas eu não tenho um cenário. E eu não tinha um cenário. Aí ele disse, você vai me obrigar agora a fazer um cenário? Aí, vá fazendo aí do seu jeito. Eu convidei Fadinha. Fadinha que vocês conhecem, né? Disse, Fadinha, me dá uma ajuda aqui. Monta o meu cenário de rádio. Agora, eu não quero nada sofisticado, eu não quero nada bonito, lindo, como está aqui o Incast, não. Não é isso que eu quero. Eu quero uma coisa que tenha muito bem a cara. Aí Farinha foi lá, colocou um disco de vinil, pegou um monte de fotos que eu tenho, colocou na parede, transformou no mural. Eu tenho um rádio de 66 anos da minha tia que ela me deu, recuperei esse rádio. Sérgio Ricardo recuperou esse rádio lá em Mossoró e em Natal. E eu uso ele como cenário. Coloquei uma logo lá em madeira e ficou a minha cara o cenário. Aí ele disse, tá melhorando, agora precisa melhorar a luz. Até nisso, gente. Eu fui lá, fui lá na Lampadinha, fazendo comercial. Olha aí, Lampadinha, nota a gente.
Fui lá na lampadinha, comprei uma luz, coloquei lá, disse, e aí, sabe? Melhorou. Não ficou a luz ideal que eu queria, mas tá lá. Não pode ser também muito sofisticado. Aí o filho dele, o Wagner Vanderlei, disse assim, Ed, não precisa se preocupar com o cenário tanto. Porque as pessoas, se você estiver fazendo o programa no seu banheiro, sentado na sua privada, vai dar audiência do mesmo jeito. Então, assim, até que ponto a gente precisa cuidar tanto da imagem? Precisa, claro, aparecer bem, com a careca bem feita, a barba bem feita, né? Mas hoje, por exemplo, eu estava fazendo... Falando bem, né? As pessoas gostam de ter atenção, tanto no rádio quanto na TV, não é assim? Isso. E voltando para esse assunto, né, da aparição da imagem, você acha, Ed, que perdeu um pouco o encanto do rádio a partir do momento que todo mundo botou a cara, né, nas redes sociais, no YouTube, aí nesses streamings? O Orkut, né? O Orkut, ele quebrou a magia primeiro de que mostrou que os locutores, a maioria, são feios, incluindo a minha pessoa. Começou lá, foi... A desilusão começou a com o partir Orkut. dos perfis, né? As pessoas começaram a se mostrar, O Orkut verdade. chegou primeiro que o Facebook, correto? Sim. Isso, então foi por lá que começou o desencanto. Aí... também passou, eu acho que quebrou o encanto da imagem, né? Isso é uma brincadeira, gente. Pelo amor de Deus, não vão achar que isso é uma... Eu estou dizendo que todos os locutores e locutoras são feios, não, né? Mas as pessoas começaram a ver. Que são pessoas reais. Reais, né? Eu acho que até isso ajudou o rádio. Trouxe a imagem do radialista para mostrar para o ouvinte quem ele é de verdade, né? Alguns ficaram envergonhados, não apareceram, alguns faleceram depois que o Orkut, Facebook, aí veio o Instagram, né? Enfim, todas essas mídias, e alguns realmente nunca quiseram aparecer. Alguém viu aí Josenildo Caldas? Imagine o Josenildo Caldas, que fazia o By Night na 96. Estava falando dele esses dias, inclusive. Já imaginou ele fazendo um videozinho assim, By Night para você que está sendo possuída? Primeiro que ia ser politicamente incorreto. Incorreto, né? By Night para você que tem 1,60 m. Então, essa questão... Eu tive uma paquera uma vez, claro que eu estava solteiro, viu, Clarinha? E ela disse, eu queria conhecer o Josenildo Caldas. Eu já tinha passado pela 96, mas não estava trabalhando mais lá. Essa questão da quebra da imagem dentro disso que a gente está falando. Aí ela disse, me leva lá para conhecer o Josenildo. E o Josenildo, na época, faz muitos anos, ele estava no ar ainda. Aí eu levei. Era mais de 10h30, quase 11 horas da noite. Ele estava lá no ar, né? Fazendo By Night e tal. E ela, quando saiu, e aí, o que você achou do Josenildo Caldas? Disse, a voz dele é belíssima. Aí o resto, vocês sabem como é que é a análise feminina, né? Como assim? E o Josenildo não é um cara feio, mas ela não esperava encontrar aquele cara com aquela voz linda, maravilhosa, no corpo do Josenildo, né? Do carinha que era Josenildo. A pessoa gera muita expectativa, né? Gera. Não é que o Josenildo seja feio, ele nunca foi. Ele é lindo, você é lindo, Josenildo Caldas. Mas há uma quebra, e o Orkut foi quebrando. As redes sociais também, elas distanciaram um pouco, nesse sentido, que alguns comunicadores não têm intimidade com a câmera. Você ligar uma câmera na frente de um comunicador, nossa senhora, é um Deus nos acuda. Eu lembro que quando o Carlos Alberto comprou a Rádio 95 lá de Currais Novos, e ele, algumas vezes, em algumas matérias esporádicas, eu aparecia, tinha que aparecer. E aquilo me dava um nervoso gigante. Isso só vai ser quebrado quando os smartphones apareceram, que eu disse, eu posso fazer um vídeo. Mas os primeiros vídeos que eu fazia, mostrando que eu estava num estúdio de rádio, que eu estava em outro lugar, passeando ou trabalhando em outra coisa, para mim foi bem difícil. Quebrou, mas também ele trouxe a aproximação e a transição para que o radialista, o do pé do rádio mesmo, para que ele fosse entendendo que poderia fazer também televisão, né? E é até um
um percurso muito normal, né? Normal não, comum. A maioria dos jornalistas que a gente conhece hoje da grande mídia começaram no rádio, né? Começou no rádio. A gente tem aí grandes exemplos e, querendo ou não, o rádio é essa escola. Faustão, Chicanísio, Tom Cavalcante, né? William Bonner. Então, essa galera começou no rádio e eu acho que hoje, se você realmente quer aprender a falar para a TV, acho que rádio não tem escola melhor. O rádio, ele traz algo que a televisão ele não consegue. Quem começa sempre na televisão, primeiro na televisão, se você colocar ele para improvisar, dificilmente ele vai ter um poder de improviso, porque o rádio tem um improviso, né? Você tem que improvisar. Às vezes as coisas não dão certo no rádio. Tecnicamente, alguma coisa falha, alguma queda de energia, né? O ouvinte que não está se esperando, né? Não está se esperando, ao vivo. É. Então, são muitas coisas, né? E se você não tem um controle de tudo isso, você tem que ser muito bom no improviso, né? O rádio ele foi se reinventando e eu acho que com o advento da televisão, do YouTube, das lives no Instagram e também no YouTube, claro, os podcasts da vida, Sim. né, verdade? Eles tomaram uma dimensão que hoje o Brasil é o país que mais consome, que mais assiste podcast no mundo, né? Inclusive, falando em podcast, que a gente tá né? Eu gosto muito de ver os memes da internet e eu acredito que Leide tenha visto que uma neta chega pro avô e diz, olha, o podcast é assim, assim, assim. Aí o senhorzinho olha para ela e fala, sim, mas isso o rádio já faz há muito tempo, né? Então, é engraçado a gente pensar no podcast como ele é hoje, né? Dessa ferramenta que a gente utiliza, no formato que a gente utiliza. E lembrando que o rádio já fazia, só que não tinha a imagem. E que a proposta inicial de podcast também era áudio, né? Uhum. E aí foi se reinventando também para o vídeo. E hoje a gente tem áudio e vídeo. Isso. Eu sempre No fico em dúvida, podcast. porque tem gente que chama que é videocast, é só o vídeo. Mas aí também tem um áudio. Então, né? A convergência, a gente volta para ela. A famosa convergência. No início de tudo, quando falava-se podcast, eu ficava, mas espera aí, podcast não é só áudio? Não é só áudio? Hoje você vai para uma plataforma, uma grande plataforma como o Spotify, que tem lá, você tem a imagem agora. E é mais legal, né? Então, assim, quem se comunica bem no rádio, certeza absoluta vai se comunicar também na televisão. É só ter conteúdo. Isso é lógico. Uhum. É óbvio, né, não? Sim, óbvio. E eu acho que, assim, eu consumo muito podcast e sempre que tinha, né, por exemplo, um convidado que ali de um programa que eu gosto muito, de um podcast que eu gosto muito, que eu não sei quem é a pessoa, eu vou no Instagram para olhar para ela. E agora não precisa mais, Eu né? quero saber. Aí alguns episódios agora estão vindo com vídeo e eu tô achando isso muito legal, porque a pessoa já tá ali, já tô vendo, tenho mais curiosidade de ir pro Instagram. Então, a gente quer ver quem tá ali atrás. É tanto que a gente ia bater nas rádios para conhecer os locutores, porque a gente quer saber quem é essa pessoa, né? Quer ver de perto. A comunicação não verbal, né? Também, o corpo da pessoa ali no vídeo, né? Não é só a voz, não é só o conteúdo que tá ali e você tá ouvindo. Você tá vendo expressões e aquilo diz muito também de como essa mensagem chega em você. Sim. Né? A curiosidade humana é tão grande e eu me incluo nisso tudo, eu me incluo. Tem um... Posso pegar aqui sua água, né? Eu estava ouvindo um dia desses, aqui em Natal, uma pessoa, um comunicador, um apresentador, e ele tem a língua presa. Eu disse, quem será esse cara da língua presa? Ele não estava falando português errado, que eu fico assim apavorado quando eu escuto. Ele não estava falando isso, mas ele tinha a língua presa. Ele tem a língua presa. Eu disse, eu vou lá na rede social desse cara. Não, eu não tenho a rede social dele. Eu fui no YouTube da emissora. Fui ver quem era o cara. Nós somos tão curiosos para saber quem é o dono da voz, né? Sabe, Leide, eu acho que aquilo quando o Orkut começou a quebrar, as fotos, né? As fotos que a gente colocava no estúdio, foi começando a quebrar. Eu acho que nem tanto hoje as lives e os podcasts, o YouTube, as lives no YouTube ou no Instagram, mas eu acho que essa coisa de você querer saber a comunicação não verbal, como é que esse cara é? O cara que tem a língua presa,
que fala treta, assim, sabe? Como é que ele é? Eu fui lá e vi. Aí matei a minha curiosidade. Aí vi que o cara era assim, vi que o cara era assado, que ele se comportava assim, o gestual dele. Isso. Eu acho que vocês são assim também, né? Sim, com certeza. Exatamente dessa forma, porque é inerente ao ser humano, né? Nós somos curiosos, não tem para onde correr. A gente quer ver realmente quem está fazendo ali, quem está falando. E eu acho que, além disso, a nossa curiosidade é tanta que a gente vai além, né? É casado, tem filho, onde é que mora? E tudo isso está dentro desse novo cenário que eu acho que as redes sociais, né? E o estar online traz para a gente, que é de aproximar. Eu acho que também isso ajuda muito. E aí, quando você segue, né, uma pessoa nas redes sociais, você sai dali das 2 horinhas do teu rádio, né? Sai. E fica ali Isso. vendo o dia a dia, outros tipos de conteúdo que você tem a oferecer para essas pessoas, não só naquele momento do que você está fazendo o teu horário, mas você se torna, vamos dizer assim, interessante, um influenciador, talvez, para aquela pessoa em outras coisas da vida, né? Sim. E como hoje tudo, praticamente quase toda a programação da rádio fica gravada, né? Vai para um YouTube desses, a pessoa, além disso, tem aquela extensão do programa. Sim. Né? Se ela gostou, É. se ela gostou no rádio, se ela perdeu aquele conteúdo, ela pode ver também na televisão, né? Eu acho que a curiosidade matou um gato. E às vezes chega perto de matar a gente também, né? Ou se não. A gente falando aqui, né, dessas questões de como ser, né, essa pessoa além da voz. E aí a gente remete a algo que é bem conhecido, a questão da autenticidade, né? De sermos quem somos, independentemente da forma que estamos nos mostrando. E aí, Ed, apesar de lhe conhecer há muito tempo, eu vou esperar você responder, né? Como é que você se percebe durante esse processo de evolução do seu formato de fazer comunicação, de antes só no rádio, agora tá aí mostrando sua cara? Agora não, já tem um tempo. Já tem um tempinho, né? De forma autêntica, do teu jeito. Como é que você me diria assim, como é que Ed é diferente desse contexto de outros profissionais que estão aí no mercado, assim, essa autenticidade? Acho que, só para completar, desculpa. Sim. Acho que já poderia deixar um recado para essa nova geração de locutores, né? Que a universidade está cheia lá. Tá. Eu dei uma sondada, tem muita gente ainda que se interessa por essa área, que quer fazer rádio e já vem com esse rádio digital, né? Foi bom ouvir isso de você, Leide, saber que lá na universidade, se refere à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que existem pessoas interessadas no rádio. Eu tenho essa impressão que não tem, mas tem, né? Tem. Você está me confirmando isso aí? Tem. Essas pessoas, elas vêm com essa novo jeito, essa digitalização até de pensamento, de maneira de ver, né? E essas pessoas, elas poderiam beber nas fontes onde elas teriam acesso. Mas muitas dessas fontes, hoje, elas estão meio que desvirtuadas em suas funções, na sua essência, que eu quero dizer. Chegou a palavra, na essência. Por quê? Porque quando... Isso é um comportamento Brasil, não é só um privilégio dos empresários de rádio daqui. Quando o rádio decidiu ser all news e especificamente político, partidário e com vários, com viés político de um lado, de esquerda, direita, centro, o que for, os grandes comunicadores do entretenimento, o verdadeiro sentido de fazer a grande audiência, que fazer companhia para as pessoas, divertir as pessoas, entreter as pessoas, eles, aqui em Natal, como exemplo em outros lugares do Brasil, eles foram meio que deixados de lado, né? E eu também vejo que essa turma nova que está chegando, mesmo interessada pelo rádio, também pela narração esportiva, pelo rádio esportivo, que aqui também é forte, né? Elas não têm hoje uma referência. Eu, por exemplo, eu estou fora do ar. Muito mais por um movimento meu do que uma expulsão da rádio que eu trabalhei. Muito mais pelo movimento, um desejo de transição e um desejo de fazer algo carreira solo. Mas a gente vê hoje grandes referências do rádio sendo operadores de pseudo-jornalistas. Me desculpem, mas são pseudo-jornalistas que estão ali para defender um político A ou político B.
Essa que é a verdade. Então, esses meninos que saem da universidade, eles não têm a referência no ar. Né? Os que estão no ar estão ali espremidos pelo All News, pela sede da rádio defender o político tal, o partido tal, a ideologia tal, de direita ou de esquerda, e o cara ali sempre esquecido. Sempre esquecido. E paralelo a isso, surgem os novos comunicadores das redes sociais, do vídeo das redes sociais, do YouTube, do Instagram. E os caras, alguns têm responsabilidade e realmente são bons. São bons. Não estou generalizando que tem influência, mas muitos deles são irresponsáveis e são ruins. Não tem algo a oferecer. Porque não venha me dizer que você passar 16 segundos, 15 segundos fazendo uma bobagemzinha e aquilo viralizar. Gente, isso não é jornalismo, isso não é entretenimento, isso não é exemplo para ser seguido. Mas é isso. O rádio, eu acho que ele foi engolido. Eu acho que as pessoas poderiam... os mais antigos, assim como eu me incluo, né, deveriam se reinventar. Eu acho que eu me reinventei, porque senão eu teria sido engolido também. Eu teria ficado triste em casa, abatido, porque eu amo fazer comunicação... Né? Frustrado, que eu amo fazer comunicação popular, mas eu tive que me reinventar. Se não me cabia onde eu queria que me coubesse, no mercado, por exemplo, em Natal, eu já não me via mais. Sim. Tá? E eu só volto para o rádio convencional em Natal se deixarem eu fazer do jeito que eu faço. Porque do jeito que eu faço, dá resultado. Do jeito que eu faço, viro referência. Do jeito que eu faço, eu tenho sustentabilidade financeira, de audiência e vai ter uma via de mão dupla. Se eu ofereço isso para eles, eles vão ter uma audiência. Eu acho que essa turma pode pesquisar um pouco, pode ver outras pessoas de fora que ainda existem, que ainda resta o entretenimento, grandes comunicadores aqui em João Pessoa, em Fortaleza, em São Paulo, na Bahia, em qualquer lugar. Tem. Agora, se eles estão ficando velhos e se eles estão, os que ainda estão no ar em atividades, se eles estão fazendo ainda rádio, se vale a pena fazer rádio. Também tem essa questão. Se vale a pena fazer rádio em 2024, da forma que eu faço, um rádio, como eu falei para vocês no começo do podcast, um rádio retrô dos anos 90, que o ouvinte fez essa leitura e que dá certo. Será que é isso? Será que esse é o caminho? Né? Uhum. Essa é a pergunta para a gente finalizar, né? Felizmente, estamos chegando aqui no finalzinho Tava tão bom. Encast. Né? O tempo passa voando. Aí eu entro, né, com essa pergunta justamente. Você acha que juntando o antes e o agora é o modelo ideal de rádio para a nossa geração, né? Para essa geração que está chegando agora? Eu acho que sim, pode se juntar. Para vocês, se vocês não sabem, fiquem sabendo que em Natal, na região metropolitana de Natal, nos próximos 12 meses vão entrar em atividade mais 5 emissoras de rádio. Nós temos 20 frequências aqui em Natal hoje, na Grande Natal. Vão entrar mais 5, né? Vão entrar mais 5 emissoras de rádio. Então, vai abrir espaço para mais gente. Eu acho que a única forma de você fazer uma transição é unir, assim como os times de futebol fazem, é fazer uma transição, pegar alguns mais experientes, e trazer essa galera nova que gosta de rádio. Eu acredito, sabe, Leide e Bruna, que o rádio, o interesse por fazer comunicação no rádio, ele não morreu. Ele está adormecido. Falta alguém chegar. Ei, vem cá, você quer fazer rádio? Aí pega um cara ali, pega um Ed, um Jean, um Rô, um Sandro Bianchi, pede para esses caras aqui ensinar, né? Traz esse cara aqui para esse time. Traz um veterano para esse time aqui, pega um cara de 17 anos. O ano passado eu descobri na minha equipe de futebol um menino de 17 anos que está estudando hoje, 2024, Direito na UFRN. E um outro amigo que é advogado se ofereceu para fazer comentário na minha equipe de futebol. E esse camarada tem 30 anos. Ele, achando pouco, trouxe um menino de 17 anos. Para fazer um jogo, para comentar um jogo, para reportar um jogo do ABC
E ABC, acho que... E Fortaleza, pela Copa do Nordeste, salvo engano. Quando o Rafael Anjos, que é o meu repórter e comentarista da minha equipe de futebol, chegou com esse menino, ele com a cara cheia de espinha, juventude, adolescente ainda, eu disse, Rafael, você tá louco de mandar esse menino lá para baixo, junto com os repórteres experientes. Deixa ele aqui, ele comenta o jogo comigo e você vai lá para baixo, que você já fez 4 jogos. Só para você ter ideia, Leide. O cara que estava fazendo reportagem comigo tinha 4 jogos de experiência. 30 anos e 4 jogos. E o camarada que ele trouxe para estrear na equipe tinha 17 anos. Eu me vi quando... Eu comecei no rádio aos 17 anos. Eu disse, fica aqui porque você vai substituir somente Didi Duarte. Somente Didi Duarte. Apenas Didi Duarte. Mas o menino, louco por futebol, se preparou e todas as perguntas que eu fiz como narrador para ele, comentarista, ele desenrolou. Ou seja, tem gente interessada? Tem. Pode ter renovação? Sim. E tem um nome aqui que eu achava que ele seria uma das renovações do rádio em Natal. Eu, em algum tempo, fui renovação para uma geração. Eu fui renovação para a geração de Jorge Luiz, de Guiba Melo, Flávio Leandro, do próprio Rô Medeiros. Quem são esses caras que foram a nova geração, que renovaram? Eu, Riva Júnior, Miguel Weber, Lugo Dias, tem mais, Sandro Bianchi. Fomos renovação. Depois dessas pessoas que eu falei, quem mais se renovou? Não surgiram mais. Então, precisa-se de renovação, precisa-se de sangue novo. Talvez essas 5 frequências, esses 5 canais de rádio, vai ficar todo mundo brigando pelo bolo publicitário, mas salve-se quem puder. Isso não é problema de quem quer renovar. Isso não é problema de quem quer dar oportunidade a pessoas mais jovens. Então, a gente já deixa aqui combinado um próximo enquete para falar do pós-chegada a essas rádios aí, para a gente ver. Bom. Para a gente ver se veio com sangue novo. Vamos comentar. Né? Sangue novo e formato novo. Formato novo, né? Novo, exatamente. Que eu acho que se juntar esse sangue novo dessa nova geração com o conhecimento de vocês, né, os veteranos, digamos assim, eu acredito que dá um negócio bom. Eu acho que no rádio pouca coisa se cria, muito se copia, e eu não digo só isso. Muito se transforma. Pode-se ter um cara de 17 anos, como é o Luiz Guilherme. Luiz Guilherme, um abraço para você. Esse que chegou e deu um show, e está dando um show. Tem uma pergunta que o Luiz Guilherme, de 17 anos, ele completou 18 anos agora. Ele fez para o Romarinho, que está lá no perfil do Instagram, e que bombou. Quase 200 mil views numa pergunta que ele fez para o Romarinho, que é jogador do esporte hoje, e esse menino fez uma pergunta sem pretensão. E Romarinho mandou uma resposta surpreendente e bombou, viralizou, como a gente diz, né? Então, assim, é um sangue novo que pode vir, rádios novas virão, quem sabe? Me convida para o próximo enquete. Então, já vamos deixar aqui pré-agendado esse novo encontro. Ed, muito obrigada pela sua participação, seus ensinamentos, essa bagagem aí que é muito legal da gente ouvir, né? E, enfim, muito feliz de ter recebido você nesse primeiro episódio do Encast. Que bom! Abrindo os caminhos, matando saudade, né? Muito bom lhe ver, trabalhei ali do ladinho não, era de frente, né? Era de frente. Eu fui muito chato com você? Não, aprendi muito com você, inclusive. Né? Assim, apesar de amar o rádio, não foi algo que tocou o meu coração, né? Vamos dizer assim. Mas aprendi muito com você, né? Eu acho que se eu fosse fazer rádio hoje, com toda a experiência de vida que eu tenho, com todos os ensinamentos que eu tive de você, de outros locutores que tive a oportunidade de receber, né? De beber da fonte, eu acho que hoje seria bem diferente. Espero que eu tenha sido um pé quente para vocês começarem o Encast assim em grande estilo. Desejo sorte para vocês, que seja muito bem sucedido esse projeto, esse podcast. Obrigada. Que não é mais projeto, agora é realidade, né? Materializou-se, né? E me convidem quantas vezes quiser. Eu amo rádio. Até o meu nick, né? O meu nick, olha, eu revelei. Eita, nickname. Foi longe agora. Foi longe. Nickname era o quê, hein?
Era o nosso nomezinho na rede Usuário, social. né? E hoje Arroba. é usuário, arroba. É verdade. Então, assim, o meu nome lá não é mais Nick, não, né? @ED Oliveira Rádio. Eu amo tanto rádio que eu disse, tem um ator, né? Eu tenho o Ed Oliveira ator, aí tem o Ed Oliveira Rádio. Pronto, é isso. É sobrenome, É né, isso. Ed? Então, virou sobrenome. Então, muito bom. Obrigada, Bruna, por ter Valeu. participado também do Encast, né, nesse primeiro episódio. Nós estamos aqui muito felizes. Para você que está nos ouvindo, vendo, muito obrigada pela companhia e até o próximo episódio. Até mais. Tchau!